Não temos tempo a perder. Ok? Bom, o que foi que eu pensei, né? Que esse assunto, ele é muito abrangente, tá, pessoal? É todo o capítulo 5, são vários tópicos, muitas informações, muitos desdobramentos. Então, para ajudar vocês a estudar para a prova, eu fiz o seguinte, eu preparei um material com o máximo que eu pude de questões do livro de vocês, todas já resolvidas, e já enviei esse material para vocês agora, junto com o link da aula, tá bom? Juntinho aí do link da aula, eu coloquei esse material já em PDF para vocês explorarem nas duas aulas de hoje e amanhã, e naturalmente para vocês estudarem para a prova. Professor, as questões são iguais? Obviamente não, né? Mas o assunto a ser abordado, o nível de abordagem, já está aí para você ter uma referência. O que é que eu penso assim, para não ser exigente demais com o meu aluno? Que quando você abre um tema como tabela periódica para estudar para a prova, é um universo. Então você fica se perguntando, puxa vida, o que é que o professor vai perguntar? Será que é mais distribuição? Será que é mais classificação? Será que é mais modelo de Bohr? Será que vai cair mais provavelmente? Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei as questões, porque a partir dessas questões, dos temas que elas abordam, eu elaboro a prova. Tá bom, gente? No nível em que nós discutimos aqui. Sem surpresas. Professor, será que vai cair algum assunto que não esteja dentro desse? Não, não vai cair. Ok? Olá, Vitor. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo. Então, pessoal, eu vou direto lá para a gente começar. Lembrando que esse material já tá disponível para vocês. Basta vocês baixarem aí no celular ou no notebook de vocês, já em PDF. Qualquer dúvida, é só desmutar o microfone e perguntar, professor, o senhor poderia explicar isso aí de novo? Ou não entendi aquilo direito? Que eu terei o maior prazer em ajudá-los. Ok? Podemos começar? Sim? Todo mundo a postos? Vamos começar então. E aqui, pessoal, vale todos os assuntos que nós discutimos, tá? Primeira questão. Vai ser assim, eu vou abordando as questões o mais rápido que eu puder, mas sem muita pressa também, né? Para a gente poder tirar as dúvidas. E aí vocês vão fazendo intervenções. Segundo o modelo atômico de Niels Bohr, proposto em 1913, é correto afirmar. Então, gente, vamos aqui analisando uma a uma. No átomo, somente é permitido ao elétron estar em certos estados estacionários, e cada um desses possui uma energia fixa e definida. Amigos, essa é a ideia central do modelo de Bohr. Como nós falamos, vocês devem lembrar, o átomo, ele tem o núcleo, a eletrosfera, e o elétron que habita a eletrosfera, ele pode estar apenas em certos estados de energia determinada, chamados, por isso, de estados estacionários. Estacionários. Ah, professor, eu pensei que o elétron poderia estar em qualquer ponto da eletrosfera. Não. Existem as chamadas órbitas ou camadas eletrônicas, onde eles podem estar, mas são regiões probabilísticas, tá bom, gente? Probabilísticas. O que determina se o elétron vai estar nessa ou naquela região é a energia dessa região, que é uma energia fixa, uma energia definida. Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Abaixo, eu coloco um comentário, tá bom? Que é do livro de vocês também, para relembrar o assunto. Ó. A principal característica do modelo atômico de Bohr revela que os elétrons nos átomos giravam ao redor do núcleo em níveis de energia com valores determinados, sendo permitido ao elétron passar de um nível para outro de maior energia, desde que absorva energia externa.
Então, pessoal, para vocês fazerem uma ideia assim mais concreta, para não ficar uma coisa tão abstrata, deixa eu fazer uma comparação para vocês. Imagine uma escada bem alta, uma escada com muitos andares. Você pode ficar parado em qualquer lugar dessa escada? Evidentemente que não. Você só vai poder ficar parado em cima de um dos andares. Entre os andares, você não vai ter como se apoiar. Então, é mais ou menos o que acontece com os elétrons. Eles podem ficar nas órbitas, nos níveis de energia, como nós chamamos, mas não entre os níveis. É como se os níveis de energia da eletrosfera fossem os batentes de uma escada. Você pode estar nos batentes, mas não entre eles. É mais ou menos isso. Ok? Então, aqui é a alternativa A. Por que a alternativa B está errada? Porque diz que quando um elétron passa de um estado de baixa energia para outro de alta energia, haveria emissão de radiação. Na verdade, pessoal, a emissão de radiação ocorre na situação contrária, quando ele passa de um estado de mais alta energia para um estado de baixa energia. Aqui houve uma troca. Na letra C, diz que o elétron pode assumir qualquer estado estacionário, sem absorver ou emitir radiação. Isso não é verdade. Ele até pode assumir um outro estado estacionário, mais distante ou mais próximo do núcleo, mas para isso ele precisa ganhar energia para ir mais distante ou perder energia para ir mais próximo do núcleo. Na letra D diz que no átomo a separação energética entre dois estados é sempre a mesma. Também não é verdade. Uma coisa é sair do primeiro estado estacionário para o segundo. Demanda determinada quantidade de energia. Do segundo para o terceiro já é outra história. Como nós vimos, a energia de ionização muda a cada vez que você retira mais um elétron do átomo. E, finalmente, no átomo, o elétron pode assumir qualquer valor de energia? Também não é verdade. Nós vimos que esse valor de energia tem que ser um valor determinado, não é qualquer valor. Ok, pessoal? Então, uma questão teórica bem interessante, que trabalha com o modelo de Bohr. E aí eu pergunto, aí eu vou fazer uma pausa aqui, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma observação a fazer sobre essa questão? Não. Vocês imaginem o seguinte, que uma questão como essa eu posso colocar na prova abordando os mesmos assuntos, mas não dessa mesma forma. Então você precisa conhecer bem o assunto para entender o que significa nível de energia, o que é um estado estacionário, por que o elétron não pode assumir qualquer valor de energia. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente modifica um pouquinho a questão, aí você acaba errando a questão, porque você esperava uma questão igual. Não esperem questões iguais, tá? Questões que abordem os mesmos assuntos, mas nunca questões iguais. Ok? Vamos para a segunda questão. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês se eu colocar numa prova. Eu vou até evitar questões que sejam muito, eu diria assim, de difícil compreensão, porque não é o nosso objetivo aqui. Mas se eu perguntasse para vocês, qual é a distribuição correta do ouro em camadas? Qual é a pergunta que eu estou fazendo aqui? O ouro, ele tem N elétrons. Como esses elétrons estão distribuídos? Você sabe que eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo, né? Naqueles níveis de energia que nós já conhecemos. Mas exatamente quantos no primeiro, quantos no segundo, quantos no terceiro? Então, gente, para vocês conseguirem resolver essa questão, vocês precisam primeiro fazer aquela distribuição lá pelo diagrama de Linus Pauling, né? E aí depois vocês poderiam fazer o somatório. Então, ó, o número atômico do ouro é 79. Me permitam fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, vou compartilhar aqui com vocês uma outra aba, para que eu possa, então, me permita aqui minimizar, eu vou abrir aqui um modelo de texto. Eu fazer isso aqui com vocês, para o caso de vocês ainda terem dúvidas, tá certo? Caso, eu sei que tem alguns de vocês que ainda vão
ter alguma dúvida nessa hora aqui. Muito bem. Todos estão conseguindo ver a tela do meu computador aqui? Ok? Me dê um ok aí. Qualquer um de vocês. Sim. Ok. Ok. Maravilha. Pessoal, vocês lembram da sequência do diagrama, né? Eu vou colocar aqui só para ter certeza que ninguém vai esquecer. Aqui uma letrinha maior para todo mundo ver. Ó, sequência do diagrama. Que alguém me perguntou das vezes que eu fiz isso aqui, professor, como é que eu ia saber? Você vai lá no diagrama, faz aquela leitura das diagonais, você faz assim, ó. Se você for lendo, eu já vou colocar aqui a sequência, tá? Para a gente ganhar tempo, mas essa sequência aqui é a mesma que você vai encontrar lá no diagrama das diagonais, no mesmo diagrama de Linus Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 3D10, professor, eu preciso decorar essa sequência? Amigo. Você precisa decorar. Gente chegando ainda, sejam bem-vindos. Depois um 4D10. 5P6. 6S2 e assim por diante. Com essa sequência aqui, como eu dizia para vocês, ela não está aqui ao acaso. Começa da esquerda para a direita, vai até 7P, tá? Professor, eu queria que o senhor mostrasse de novo essa sequência. Onde é que eu acho? Pronto. Você vai procurar diagrama de Linus Pauling, ó. Pronto, aqui ele está completão, ó. Onde é que eu começo aqui, ó? Vou até colocar essa imagem que ela está mais completinha ainda. Essa aqui está melhor. Olha só. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ou seja, quando eu termino de ler, eu começo lendo de cima para baixo. Quando eu termino cada diagonal, eu volto para o início da próxima diagonal. Então, depois do 4S2, que é o último subnível da quarta diagonal, aí eu vou para a quinta diagonal. Começa em 3D10, 4P6, 5S2. Estão percebendo aqui, ó? Aí termina a quinta diagonal, ok? Aí eu vou para a sexta diagonal. 4D10, 5P6, 6S2. Termina a sexta diagonal, vou para a sétima diagonal. Elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonais. Até que eu chegue em 7P6, se for necessário. Então, gente, essa sequência, você precisa lembrar dela, tá? Você precisa lembrar dela. Ok? Eu reproduzi aqui parte dela, que é o que nós vamos precisar. Então, vamos lembrar aqui. Eu estou distribuindo os elétrons do ouro, né? Lembra disso. Eu estou distribuindo os elétrons do ouro. Os elétrons do ouro, como nós já sabemos, são 79. Beleza? Daqui, ó. São 79. Então, eu vou fazendo essa sequência até chegar em 79. Eu vou contar aqui até chegar em 79. Atenção, pessoal. Eu conto os números pequenos. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ok? Então é assim, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Ok? Então eu vou somando os números pequenos até que eu chegue em 79. O que é depois do 6S2? 4F14. Se eu tiver passado de 79, eu vou diminuir aqui, ó.
Ok? Eu só posso chegar até 79. Professor, por que depois do 6S2 é 4F14? Aí eu mostro aqui, ó, depois do 6S2, terminou a sexta diagonal, eu começo a sétima, 4F14. Beleza? Aí, pessoal, preste bem atenção. Se eu chegar em 4F14, aqui eu tinha, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70. Então, eu ainda estou em 70. Eu preciso ir até 79. O que é que vem depois do 4F14? Alguém já lembra aí? 4F14? 5D10. É ou não é? 5D10. Ó. Então, veja. Aqui tinha chegado de 70. Se eu botar mais 10 aqui, vai para 80. E eu só posso chegar em 79. Então, aqui vai ser 5D9. Então, nesse último subnível, eu vou colocar somente o que for necessário, para não passar do número que eu quero distribuir. Lembrando mais uma vez, eu estou distribuindo, olha só aqui, não esqueçam nunca disso, os 79 elétrons do ouro. Então, eu não posso passar de 79, tá bom? Se eu colocasse um 10 aqui, passaria de 79, iria para 80. Por isso que eu só coloquei 9. Tudo bem, gente, até aí? Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem. Beleza. Então, treine essa sequência, tá? E tenham sempre em mente aonde vocês querem chegar. Ah, só quero chegar em 79? Então, aqui, se eu colocasse 10, daria 80. Eu só coloco 9, eu tenho essa liberdade. Aí, pessoal, o resto fica fácil. Ó. Atenção. Primeira, eu vou fazer calmamente com vocês para ver como é que vocês resolveriam isso aqui em uma prova. Primeira camada. Primeira camada. Primeira camada é a camada K. Ok? Quantos elétrons tem? A primeira camada é essa aqui, ó, com o número 1. É a camada K. Então, fazendo bonitinho aqui, ó, primeira camada. Então, ela só tem 2 elétrons. 2 elétrons. Segunda camada. Quem vem a ser a segunda camada? É a camada L. É a camada de número 2. Eu vou colocar aqui em outra cor, para a gente ir destacando aqui. Vou colocar aqui em azul. Onde tiver a camada 2, eu vou destacar aqui em azul. Pronto. Quais são os elétrons da camada 2? São os 2 do subnível S, mais os 6 do subnível P. Então, são ao todo 8 elétrons. Muito bem, professor. Entendi. Então, o senhor vai até o fim nessa história aí, até o fim. Agora eu vou para a terceira camada. Terceira camada. É a camada M. É a que tem o número 3. Vamos colocar aqui uma cor do número 3 para a gente diferenciar. Vamos colocar aqui um verde. Ó, verdinho aqui. Então, onde tiver verdinho, camada 3. Maravilha, professor. Quantos são os elétrons da camada 3? São esses 2 do subnível S, mais os 6 do subnível P, mais os 10 do subnível D. Portanto, são 18 elétrons. Professor, mas eu vi que também tem elétrons na camada 4, na quarta camada, né? Tem sim, que é a camada N. Quarta camada, número 4, né? Quarta camada. Tem 2 aqui. Tem mais 6 aqui, em laranja. Opa, tem mais 10 aqui. E tem mais 4 aqui.
Muito bem, então eu tenho 2 no subnível S, 6 no P, 10 no subnível D, e ainda tem 14 no subnível F. Então, 2 e 6, 8, 10, 18, com 14, 32 elétrons. O professor também tem na quinta camada? Tem sim. Na quinta camada, um azul clarinho. Quantos será que ficaram para a quinta camada? 2 no subnível S, mais 6 no P e mais 9 no D. Então, na quinta camada, que é a camada O, existirão 9 elétrons. Que vai ter uma curiosidade bacana para vocês aprenderem agora. E na sexta e última camada, essa ficou fácil, camada P é a de número 6, né, gente? Essa aqui, ó, tem uma corzinha aqui, um outro vermelho aqui. Pronto. Então, essa só tem 2 elétrons. Ok, gente? Então, olha, depois de fazer a distribuição pelos subníveis, eu somo cada um deles, né? 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e assim por diante. Beleza? Até chegar em 79. Alguma pergunta até aí? Ficou melhor assim? Nenhuma até agora. Tranquilo, né? Qualquer pergunta pode fazer aí. Hoje a questão sempre foi, mas principalmente hoje não é quantidade, é qualidade, tá? Muito bem, pessoal. Aí vocês vão lá na questão, lembra dessa classificação, aqui é por camadas, tá? Por camadas. E aí vocês vão encontrar uma curiosidade lá. Não vejamos. Ó, olha aqui, ó. K igual a 2, confere. L igual a 8, confere. M igual a 18, confere. N32, confere. Camada O, olha que interessante. Camada O, que é de número 5, certo? Ah, pessoal, só um detalhe aqui. Que foi, atribuam o erro a mim. 2 no subnível S, 6 no subnível P, lá vão 8, e 9. Então, seriam 17, né? Perdão, aqui seriam 17. Eu vi que tem alguma coisa errada aqui. Então, somando todos da camada O, da camada 5, 2 no subnível S, mais 6 no subnível P, são 8, e mais os 9 do subnível D, ficariam 17. 17 no subnível, na camada 5, 2 na sexta camada. Professor, e por que na solução são 18 no subnível, na camada O e apenas 1 na camada P? Então, deixa eu explicar para vocês. Ao final da distribuição, os químicos perceberam que essa camada O ficaria mais estável com 18 elétrons, ao invés de 17. Então, o que eles sugeriram? Que um dos elétrons da sexta camada seria trazido para a camada quinta, para a quinta camada, ficando 18, porque ela ficaria mais estável, e ficaria apenas um na sexta camada. Então, prevalece essa classificação aqui. Você faz a classificação pelo diagrama, depois por camadas, e dependendo do final, se for necessário, você pode promover elétrons da última camada para a penúltima, ficando a penúltima mais estável. Então, é uma curiosidade, uma pegadinha que você
Fique muito atento. Se eu perguntar na prova, quantos elétrons existem? Atenção para as perguntas que podem vir. Quantos elétrons existem na última camada da distribuição eletrônica do ouro? Não são 2, e sim 1. Porque o segundo elétron completa a quinta camada. É mais ou menos assim como se eles dissessem, puxa, se edificar 2 camadas incompletas, vamos completar uma com seus 18 elétrons e vamos deixar apenas a última incompleta. A ideia aqui é que todas as camadas, com exceção da última, fiquem o mais completo possível. Se não der para completar todas as camadas, que fique só a última incompleta. Entenderam, pessoal? Por isso que a solução traz apenas um elétron na última camada e não 2. Tudo bem, pessoal? Entenderam bem isso aí? Alguma pergunta até aí? Entendi. Legal. Então, é uma questão bem capciosa. Tem muita gente que passa batido aí, né? Fiquem atentos, porque eventualmente isso pode cair em prova, né? Quantos elétrons existem na última camada da distribuição eletrônica do ouro? Você vai cravar 1 e não 2. E agora você já sabe por quê. Próxima questão. O enxofre é bastante utilizado na fabricação de fósforos, fogos de artifício e vulcanização de borracha, entre outras aplicações. Qual a distribuição eletrônica do enxofre e sua posição na tabela periódica? Então, você vai fazer a mesma coisa, só que você precisa saber quantos elétrons tem o enxofre. E aí, pessoal, evidentemente que na prova remota vocês vão ter acesso a uma tabela periódica, vocês podem consultar isso no livro de vocês. Mas se fosse uma prova presencial, evidentemente que vocês também teriam acesso a uma tabela, vocês não precisam decorar o número atômico do enxofre. Mas o número atômico do enxofre é 32. Aí você vai distribuir até chegar em 32, né? Por exemplo, letra A, 2, 4, 10, 12, 18. Eu disse 32 é o número de massa, é 16. Né? Então, aqui não poderia ser porque é 2, 4, 10, 12, 16. Perfeito. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. A primeira parte, ok. A primeira parte, ok. Mas será que o enxofre é um halogênio? Será que o enxofre é um halogênio? É não, né, gente? O enxofre é um calcogênio. Para quem não lembra, se você tem uma tabela periódica aí, já vamos mostrar aqui. Olha só. O enxofre, pessoal, ele está... Não abriu direito. Vamos para outra. Inteirinha, né? Ele está na família 16, né, gente? Ok? Agora sim. O enxofre está aqui na família 16. A família 16 é dos calcogênios. Halogênios são da família 17. Então, a opção A está errada, porque diz que o enxofre pertence aos halogênios. A opção B está errada, porque a distribuição do enxofre está errada. A distribuição dos 16 elétrons do enxofre é essa aqui. Tá? Então, a opção correta seria a letra D. O enxofre tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 e pertence ao grupo dos calcogênios, ok? Que é esse grupo 16. Ele é o segundo elemento de cima para baixo dos calcogênios, número atômico 16, 16 elétrons. Então, essa questão é fácil, tá? É uma questão bem tranquila. Você só precisaria ter uma tabela periódica na mão para matar a questão, tá certo? Alternativa D, o enxofre é um elemento que pertence ao grupo 16, é um calcogênio e apresenta essa distribuição eletrônica de acordo com o diagrama. Beleza? Posso passar adiante? Ainda sobre tabela periódica, para a gente fechar aqui pelo menos mais umas 4 questões, considere esses elementos mostrados aqui.
hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, bário, ferro, ouro, urânio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, hélio, argônio, cloro, bromo e enxofre. Primeira pergunta. Quais desses elementos são gases nobres? Pessoal, somente o hélio e o argônio, né? Os gases nobres, vocês lembram, eles estão na família 18, no grupo 18. Então, somente desses todos que foram mostrados, somente o hélio e o argônio são gases nobres. Questão bem tranquila. Estão no mesmo grupo os seguintes elementos químicos. Somente o flúor, o cloro e o bromo, alternativa B. Flúor, cloro e bromo, todos pertencem ao mesmo grupo, ou seja, a mesma coluna da tabela periódica, a mesma família, que é a família dos halogênios. Essas questões são bem simples, evidentemente. Os seguintes elementos químicos são encontrados em um único período. Quem são? Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Voltemos aqui, Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, todos pertencem ao segundo período. Aqui, esse exercício, gente, é só para lembrar quem são os períodos, quem são os grupos. Os períodos são as linhas da tabela, os grupos são as colunas. Beleza? E, finalmente, quais elementos são encontrados, quais elementos entre os listados são provavelmente bons condutores de calor e eletricidade? A resposta é sódio e potássio. Por quê, professor? Porque sódio e potássio são elementos químicos metálicos. Se posicionam do lado esquerdo da tabela, onde geralmente você vai encontrar os metais. E os metais, como nós já sabemos, são bons condutores de calor e eletricidade. Então, pessoal, de estrutura da tabela, tranquilo, né? Acho que está tranquilo aí. Agora vamos fazer uma questão um pouquinho mais cerebral. Determinado elemento químico tem número atômico 11. Utilizando apenas essa informação, responda período e grupo em que ele se localiza. Professor, quer dizer que eu conseguiria responder a essa pergunta sem olhar para uma tabela periódica? Sim. A primeira coisa que você faz é a distribuição eletrônica dos 11 elétrons do elemento. Quando você fizer aquele trabalho que nós fizemos aqui, tá? Você vai descobrir que esse rapaz tem 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e apenas 1 na terceira camada, que é a última camada. Com essas informações, eu afirmo a você categoricamente que a camada de valência é a terceira, porque ele tem 3 camadas, a última é a de valência. Como ele tem 3 camadas, ele pertence ao terceiro período. E como ele apresenta apenas um elétron na camada de valência, ele pertence ao primeiro grupo, à primeira família. Então, concluímos que o elemento pertence ao grupo 1 e ao terceiro período. Repito mais uma vez. Por que ele pertence ao grupo 1? Porque tem um elétron na camada de valência. E isso é uma característica de todos os elementos que pertencem ao grupo 1. Por que ele pertence ao terceiro período, professor? Porque ele tem apenas 3 camadas. Né? Número de camadas, número de período. Então, essa é uma questão que demanda um pouco mais de atenção para você. Logicamente que você vai ter uma tabela, como eu falei, para consultar, mas é bom que você saiba que mesmo que você não tivesse uma tabela em mãos, daria para você descobrir o grupo e o período de determinado elemento. Qual é o nome do grupo em que ele está inserido? Pessoal, esse grupo ao qual pertence esse elemento, que é o sódio, né? Ele tem um nome particular. São os metais alcalinos. Então, se você ainda não tinha se ligado nesse nome, vá lembrando dele aí. São os metais alcalinos, tá? Cite algumas propriedades que podem ser previstas para a substância constituída por esse elemento químico. Substâncias simples. Então, quais são as possíveis, as previsíveis propriedades de um elemento que pertence ao grupo dos metais alcalinos? Esse elemento forma uma substância de baixa temperatura de fusão, ok? E de boa condutividade elétrica.
Então, esse detalhe da letra C é muito importante. Dependendo da posição do elemento na tabela periódica, nós temos como prever qual é ou quais são as propriedades, né, algumas pelo menos, da substância que ele forma. No caso aqui, como ele é um metal alcalino, a substância formada deve ter ponto de fusão baixo em relação aos demais metais e ser bom condutor de eletricidade. Normalmente os metais têm alto ponto de fusão, mas no caso dos metais alcalinos, ao contrário, eles têm baixa temperatura de fusão. Fica aqui a curiosidade para vocês. Então, gente, ó, todo esse material está resolvido, como eu disse para vocês, são muitas questões, mas todas estão devidamente comentadas. Tudo que vocês precisam fazer, tanto para a aula de amanhã, como para a prova da próxima semana, é ler com carinho esse material, resolver cada uma das questões e fazer isso o mais rápido possível, para que você tenha tempo de me fazer perguntas. Se você fizer isso, por exemplo, até amanhã, você vai poder chegar para a minha mãe e falar, professor, essa questão aqui, eu não entendi por que a solução é essa. Eu teria como me explicar? Então, quanto antes vocês passarem aqui a vista nessas questões, mais rápido a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Tá bom, gente? O tempo passa rápido, né? Estamos nos despedindo. Gostaram da revisão assim? Pelo menos vocês têm um foco, né? Vocês sabem o que vai cair na prova, né? Tranquilo? Ok, Stephanie? Joia, no Cíntia. Então, gente, continuem fazendo essa leitura. Amanhã a gente retorna para continuar os comentários e tirar as eventuais dúvidas de vocês, ok? Obrigado pela participação de todo mundo. Bom descanso e até amanhã.